casa chega a voz do Salvador. Eis que logo reconheço ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oi, gente, boa noite. Hoje eu estou aqui a convite do nosso pastor para trazer a mensagem para nós essa noite. Eu estou muito feliz, muito honrada de poder levar a mensagem de Deus aos nossos corações. Uma mensagem que tem falado comigo, tem aquecido o meu coração nesses dias e com certeza aquecerá os nossos corações para continuarmos a nossa caminhada. E eu vou falar em Oséias, especialmente no capítulo 14. A época de Oséias escrever este livro foi mais ou menos 750 a.C. e ele habitou ali no reino norte de Israel. O cenário daquele tempo era de muita dificuldade no âmbito social e também espiritual, porque houve um afastamento muito grande depois de Jeroboão. As pessoas estavam esquecendo de servir a Deus e estavam atraindo coisas que estavam ocupando até mesmo o lugar de Deus. Mas uma coisa muito linda que a gente percebe neste livro é que mesmo diante de tanta dificuldade, Oséias também tinha uma grande dificuldade no seu interior. Ele também tinha um sofrimento em relação ao seu casamento, a traição que ele sofreu ali, mas ele tinha uma esperança que Deus cumpriria o propósito dele na vida de Oséias e na vida daquele povo também. E esse livro de Oséias nos fala de muita esperança e destaca muito o amor de Deus, apesar de tantos sofrimentos que nós mesmos causamos. Deus ainda nos ama com um amor imenso de misericórdia e compaixão. Olha só o que diz o versículo 14 do capítulo 2. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus quer trazer você para perto dele e Deus quer fortalecer a sua vida, assim como ele quis fazer também na vida daquelas pessoas da época de Oséias. E a verdade é que para cada dor que nós sentimos existe um remédio, não é assim? Quando a gente tem uma dor de cabeça, vai lá o remédio específico. E com Deus é a mesma coisa. Para cada dor do nosso coração, cada angústia da nossa alma, Deus ele tem um remédio para nós. E esse remédio ele vem do amor de Deus. O amor de Deus permanece para sempre. Todas as coisas passam, mas o amor de Deus não passará. E o versículo 4 do capítulo 14, ele diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Mais uma vez aqui, Deus demonstra que ele pode curar todas as enfermidades, perdoar todos os pecados, sarar todas as feridas.
porque Ele é o Deus perdoador. Assim Ele faz conosco. E especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, também é um tempo de grandes dificuldades, tanto no externo, na sociedade. A gente vê em várias áreas. Hoje todo mundo foi atingido, alguns na área pessoal, outros na área profissional, outros na saúde. O fato é que Deus, Ele sabe de tudo isso e Ele continua amável para com as pessoas. E é isso que Ele nos dá essa noite. Mas o versículo que eu quero destacar é o versículo 8 do capítulo 14 para a nossa meditação essa noite, que diz assim: Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que Deus ouve e cuida de você. Deus, Ele sabe tudo que está passando na sua mente e no seu coração. E Ele tem o cuidado, Ele tem a palavra certa para nós. Ele tem o remédio certo para nós. Mas nós que muitas vezes sofremos as nossas dores e não saramos as nossas feridas, porque nós não queremos tomar o remédio certo de Deus. Aqui nós sabemos que quando temos uma dor de cabeça, a gente vai lá e toma um dipirona, ou então uma dor de barriga, a gente toma o remédio. A gente sabe qual é o remédio que a gente precisa quando é alguma dorzinha mais básica do dia a dia. E a nossa alma, ela também precisa de remédios. Mas muitas vezes a gente não sabe qual é o remédio que a gente tem que tomar, ou até mesmo sabemos, mas queremos resultados imediatos, ou não damos tanta atenção porque achamos que não é importante. Porém, é importante e Deus, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. O remédio que nós precisamos, Ele tem para nós. Por que Ele tem? Porque Ele nos ouve, porque Ele sabe o que nós estamos falando, muitas vezes com a nossa alma, com o nosso silêncio, através da nossa oração. Deus sabe do que nós estamos falando. Às vezes a gente não expressa, mas o mais importante é que a gente está expressando nas nossas orações com Deus. Olha só o que Deus diz: eu ouvirei e cuidarei de ti. Que é coisa mais confortante do que saber que Deus está cuidando da gente? A gente se sente tão inseguro e incapacitado. As dificuldades às vezes nos deixam assim com as mãos presas, nos assustam demais. E a quem nós podemos recorrer senão a Deus? É interessante que aqui Deus fala para Efraim, que era a cidade onde o povo estava enchendo o seu coração de ídolos, de coisas que não faziam bem, que iam corromper o seu coração. E claro que quando a nossa mente, o nosso coração, ela não está purificada, a gente começa a encher a nossa vida de coisas insignificantes e nos tornamos vazios. E aí que Deus diz aqui então uma expressão: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Essa expressão me traz à memória quando eu muitas vezes ouvia dos meus pais: mas você não me ouve, você não me ouve. Quando a professora falou, aí você ouviu, né? Quando a sua amiga falou, aí você ouviu. E nessa situação, eu já tinha feito alguma coisa errada e eu tinha me dado mal. E aí eu ouço então: mas você não me ouve. E essa expressão "você não me ouve" é como se fosse assim, ó Efraim, você não está me ouvindo? O que eu tenho com os ídolos? Parece que às vezes a gente tem que quebrar a cara para aprender algumas coisas. E quantas coisas nós já não fizemos e já ouvimos isso? Talvez você também aí já ouviu, ou você já falou, porque nós pais também às vezes falamos para os filhos: você não ouviu? Tá vendo? Eu falei isso daí, era só você ter me ouvido. E por que isso acontece, né? Porque nós somos seres humanos, né, gente? Somos falhos. Então, quando a gente ouve, a gente retorna ali no reto caminho que vai fazer bem para as nossas vidas. É como se Deus estivesse falando: ó Efraim, eu falei tanto, eu expliquei, eu deixei tão claro pelos profetas e pela palavra qual é o caminho a seguir, que o caminho a seguir é um caminho reto, para que o povo ali de Efraim pudesse recomeçar a vida debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Porque mesmo assim, com o povo entristecendo o coração de Deus, Deus ainda estava lá esperando e dizendo: olha, eu estou ouvindo, especialmente o clamor daqueles que procuram viver uma vida de retidão. E eu quero cuidar de todos vocês. E Deus faz assim com a gente. Ele tem todo o poder para
cuidar da gente e nos proteger também dos nossos medos, dos nossos pensamentos. Quantas vezes no nosso dia nos passam pensamentos que não são agradáveis, que vão sabotar a nossa vida, que vão ferir o nosso coração, nos causar dores e muitos pensamentos até mesmo que podem nos afastar de estarmos perto do nosso Deus. E Deus, Ele diz que está ouvindo, Ele conhece e Ele está pronto para cuidar de você. E o segundo ponto, destacando aqui, está no versículo 7. Ele diz assim: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão e serão vivificados, como o cereal florescerão como a vide. Aqui nós vemos que Deus restaura. Deus queria restaurar aquele povo e sarar todas as feridas. Assim Deus faz com você e comigo. Deus nos restaura. Estamos cansados mentalmente e o inimigo nos acusa justamente nas nossas fraquezas. Ele sabe aquilo que vai nos deixar triste, ele sabe qual que são os nossos pontos fracos. E algumas vezes nós enfrentamos essa luta que é uma luta espiritual, emocional também, e até mesmo uma luta física, sozinhos, quebrando a nossa cabeça, achando que nós mesmos vamos conseguir e às vezes esquecemos de pedir o conselho e a ajuda de Deus. E Deus está ali pronto para nos restaurar. Pode ser difícil às vezes para uma pessoa descansar no pasto verdejante do bom pastor. Aquele pasto do Salmo 23, onde diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde as ovelhas deitavam ali para descansar do seu dia e aí elas bebiam daquela água que refrigerava, elas descansavam e podiam ter confiança naquele pasto verdinho e que era refrescante para aquelas ovelhas. Após um tempo ali de descanso, elas se levantavam e continuavam a sua jornada. O contexto ali do Salmo 23 é este, falando do pastor que guiava as suas ovelhas e quando eles estavam cansados, elas paravam para descansar. Da mesma forma é você, quando você estiver se sentindo cansada, Deus ele sempre vai estar pronto para te dar o refrigério e restaurar a sua vida. E não somente restaurar, mas também florescer, como ele diz aqui no versículo. Os seus planos, quando colocados diante de Deus, serão frutificados. Provérbios 16, o versículo 3 diz para apresentarmos tudo isso diante de Deus e Ele vai abençoar, Ele vai dar o fruto, Ele vai ajudar no crescimento, Ele vai te mostrar caminhos para você direcionar e conquistar aquilo que você almeja conquistar ou realizar as coisas que você tem vontade de realizar, mas isso vai acontecer depois que você for restaurado no amor, na presença, nos cuidados de Deus, bebendo da água que Deus dá, porque Ele é a água que sacia toda a nossa sede. Com esse amor, com esse cuidado de Deus, nós voaremos como águias, correremos e não nos cansaremos, e faremos isso até combatermos o bom combate. Passaremos toda uma vida sendo amparados por esse Deus que está cuidando de nós. E por último, o versículo 8, a parte final diz assim: de mim procede o teu fruto. Você é cuidado e restaurado por Deus para frutificar, para você continuar vivendo as boas obras que Ele colocou no nosso coração. A nossa vida, ela não se baseia somente em estar fechado e centrado em nós e nos nossos próprios planos pessoais. A vida que Deus tem nos dado é para nós e para os outros. Tudo que fizemos é para a glória de Deus. Seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja aquilo que você gosta de fazer, os seus prazeres, tudo que você faz será frutificado se estiver de acordo e debaixo da vontade de Deus. E por que nós frutificamos? Porque nós estamos na videira. João fala que ele é a árvore, né? Que ele é a videira e que nós somos os ramos. Nós recebemos o amor, o cuidado e as forças do nosso Deus para continuarmos frutificando. Sem mim nada podeis fazer, é o que diz João 15:5b. Porque nós fazemos o que fazemos porque nós estamos na presença de Deus.
E quando não é da vontade de Deus, não vai para frente. Todos nós já experimentamos planos assim. A gente faz planos, às vezes não dá certo, a gente está indo por um caminho e Deus vai lá e nos resgata, não deixa a gente continuar nesse caminho. Por quê? Porque é uma vida consagrada a Deus. Você que consagrou a sua vida a Deus, tenha certeza de que você está seguro na palma da mão de Deus, descansando nos passos verdejantes de Deus, sendo cuidado. Deus está ouvindo a sua vida e fazendo com que você frutifique diariamente na sua vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dores que nós enfrentamos, os nossos erros. Deus ainda assim tem um amor imenso para com a sua vida. E se em algum momento você duvidou deste amor, é porque o coração ficou cheio de coisas que não são virtuosas. Pensar nas coisas lá do alto justamente por isso. Porque o nosso coração pode se encher de coisas que nos afastam desse amor. Mas pode ser que ainda aquele fruto que você quer tanto, que você está batalhando para conquistar, ainda não floresceu, ainda não se frutificou. E não quer dizer que você não está em Deus, mas quer dizer que ainda não é o tempo. Ele está te fortalecendo, te preparando para você viver este fruto que você tem sonhado e colocado diante de Deus. Há uma frase que diz que o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. E na nossa vida também não é diferente. Da mesma maneira que nós temos bênçãos, nós temos dificuldades também. Da mesma maneira que nós florescemos, muitas vezes vão ser cortados alguns raminhos, algumas folhas da nossa vida para a gente melhorar, para a gente dar um fruto melhor e um fruto mais saudável. Mas pode ser que você está fora dessa árvore, que você não está recebendo, não porque Deus não quer dar, mas porque você não quer receber e vivenciar essa proteção, esse cuidado, esse refrigério. Então é hora de voltar, é hora de você começar a receber este amor ou conhecer este amor. Deus está esperando para demonstrar o quanto Ele ama você e quer cuidar e abençoar a sua vida. Sabe que muitas vezes o inimigo pega nessa fraqueza. A pessoa, ela está um pouco desmotivada, ela se sente até com vergonha de Deus, mas Deus não olha para você te condenando por causa da sua fraqueza. Se você desanimou, se você se desmotivou, ou se você passou um tempo distante dessa árvore que alimenta e que dá a sombra que nós precisamos, pode voltar agora, porque Deus está pronto. Não deixa o inimigo envergonhar, porque Ele é o acusador. Nós não devemos ficar nos acusando e nem Deus nos acusa. Ele tem a misericórdia, o perdão e a restauração para as nossas vidas. Porque você é uma planta que precisa de cuidados, e cuidados mais que especiais, cuidados vindos de Deus. Não é qualquer cuidado, é um cuidado vindo de Deus. De agora em diante, vamos retornar à sombra de Deus, recomeçar, colocar uma pedra em tudo o que foi feito no passado, nos perdoar, pedir perdão para de agora em diante ter uma vida mais frutífera, com mais satisfação, com mais forças espirituais, forças emocionais, forças físicas também, cuidando da nossa vida pessoal, da nossa vida social, do nosso físico, especialmente da espiritual, para podermos sentir esse amor, esse cuidado que Deus tem por nós, porque Ele sempre está ali nos esperando para fazer o melhor e dar o melhor dessa terra para nós. E Oséias pôde vivenciar todo esse cuidado especial de Deus. E o maior amor ele pôde sentir no seu coração, apesar dos apesares, apesar da situação. Ele pôde então declarar o quanto Deus estava ali pronto para perdoar, para continuar amando, porque Deus nos ouve e cuida de nós. Deus nos restaura e Deus nos faz frutificar aonde estamos, para a honra e para a glória dele. Vivenciando o cuidado de Deus em todo o tempo. Que Deus nos abençoe.